Fala pessoal, beleza? Deve estar meio mudo aí que eu tô ainda mandando o link para vocês, né? É, E como esse vídeo está restrito, né? Ele vai levar um minutinho que eu levo para fazer isso daqui. Aproveito e já mando esse áudio aqui para vocês. Fala pessoal, beleza? Bom dia. A quem puder participar, né? A gente havia conversado que iríamos falar, né, domingo pela manhã, sobre premissas de mercado, tá? A quem não possa participar, tudo bem, o vídeo vai ficar gravado para vocês, tá? Mas, né, vamos tentar trabalhar aqui um pouco do tempo que a gente tem aqui sobre premissas de movimentação do preço, beleza? Abraço, até mais, bom dia. Deixa eu só ver se o som tá ok. Deixa eu só ver se o som tá ok. Tá. É domingo de manhã, né, pessoal? Eu sei que é mais difícil de vocês estarem participando, assim como é pra mim também, né? Tá gravando, né, bem nesses dias, né? Não é algo, não é algo muito comum, né, de se fazer. Beleza? Então, é, bom, eu não consegui nem abrir o link aqui, na verdade, para vocês. O link que eu falo é para ver se vocês estão escrevendo alguma coisa aqui. Bom, acredito que deu certo aqui. Agora consegui ver aqui. Bom dia, Leonardo. Tá me ouvindo bem aí, meu caro? Eu tava falando mais baixo mesmo. Bom dia, Edson. Bom, consegue me ouvir? Né? Acho que só a questão chave é essa. Pessoal, a ideia hoje, né, é a gente conversar sobre premissas de mercado. Eu não sei se o Ricardo vai conseguir participar, a própria Melissa, né? Porque assim, eles já estão comigo há mais tempo. E eles também estudam, né, a metodologia do Brooks.
O Ricardo também já lê Brooks há bastante tempo, a Melissa também já lia há bastante tempo, né? E quanto mais você lê, né, mais premissas de mercado você tem. O Brooks, ele catalogou, pessoal, durante 10 anos, algumas movimentações do preço. E o Ricardo conseguiu entrar aí. E eu gosto muito de trabalhar essa ideia das premissas, porque todas elas, né, elas nos levam à continuidade de algo, né? De esperar alguma coisa do mercado, tá? Não é uma, não se trata de você ter um viés, porque você já tem uma movimentação estudada, né, que pode desempenhar uma movimentação. E a ideia central, né, dos próprios gatilhos, seja no tempo gráfico que você está analisando ou no tempo gráfico um pouco menor, é de você conseguir aproveitar as barras. As premissas, pessoal, são contexto, tá? Só que hoje, né, a ideia é que a gente converse sobre esses contextos, né, de maneira direta, só as premissas de movimentação do preço. Muitas movimentações do preço, né, desenvolvem duas pernas, isso é bem comum. E movimentação de preço de ponto de inflexão, movimentação de preço de falha de H1, de falha de movimentação. Então o Brooks ele catalogou, né, nesses 10 anos que ele ficou analisando o mercado, e ele analisava o mercado dessa maneira aqui, né, um gráfico estático, né, porque ele imprimia o gráfico, tá? E ficava buscando padrões, né, padrões que se repetem para que a gente pudesse, né, aproveitar. Então ele foi lá e construiu toda a metodologia. Né? O que, que a gente tem a fazer é trabalhar essa metodologia a nosso favor, tá? Muitas movimentações, pessoal, se repetem, cansam de se repetir. Muitas vezes o que acontece é que a gente não conseguiu visualizar essa movimentação. Às vezes por uma falha de marcação, por mero desgaste, né? Que às vezes você está muito tempo também na frente do computador e a gente vai perdendo um pouco, né? Aquela capacidade inicial nossa, né? Que às vezes ela está bem alta, mas aí vai passando-se o tempo, ela vai reduzindo, né? Mas o mercado, ou por mera distração, né? Às vezes a gente acaba esquecendo. Um dos pontos da gente deixar algumas coisas automáticas no mercado é justamente por conta disso. É você evitar de esquecer alguma marcação. Para vocês terem ideia, o Brooks ele é completamente contra FIBO. Ele fala que FIBO é como qualquer outro número, mas cara, no nosso mercado funciona, né, demais. Se funciona demais, se ele faz preço, ele é importante para a gente, né? Por exemplo, né, isso daqui, Fibogap, né, que a gente havia conversado, 61.8, né? Não chegou a fechar o gap, né, volta, faz um pullback nas médias e volta a subir, tá? Então a ideia de hoje é que a gente conversa sobre premissas de mercado. Essa daqui, né, ela se repetiu já na mesma semana, né, essa premissa aqui. Se vocês lembrarem, né, a gente conversou sobre um outro dia que a gente teve um microcanal, né? A gente já volta e vê isso de novo. A gente teve um microcanal de alta. Esse microcanal foi exatamente desse jeito aqui, ó. Esse microcanal que foi exatamente desse jeito. A gente falou que a barra 4, né, ela não foi uma barra excelente, por quê? Porque ela não fecha rompendo a máxima da extremidade da barra anterior. Ela não faz o que as outras barras fizeram, né? A gente estava em um dia mais lateral, e aí o mercado fez isso daqui, ele rompe máxima com fechamento, rompe máxima com fechamento. Nesse fechamento aqui, isso que não havia acontecido, né? Isso aqui havia ficado assim, tá? E aí, né, uma movimentação de uma força muito, muito maior do que isso daqui gerou um movimento inverso a esse microcanal. A ideia é que vocês mantenham na cabeça de vocês que microcanal é uma movimentação que é para gerar movimentação de alta, de movimentação de continuidade. Por quê? Porque os comprados eles estão no domínio das barras, né? Não teve, por exemplo, a perda da mínima da barra pela mínima da barra anterior. E isso daqui, pessoal, é importante. Isso daqui muitas vezes nos dá a ideia de que a gente vai ter uma segunda movimentação, né? A gente está vendo isso daqui aqui, ó. Não tem retorno, tá, das barras. O mercado está tão forte, que ele abre, aqui nesses dois casos aqui, ó, ele abre na mínima e volta a subir, abre na mínima e volta a subir. Não tem vendido participando. E essa é a ideia central
né, da gente conseguir observar essas movimentações. Então, isso daqui para nós é de extrema relevância. E microcanal é para levar a continuidade da movimentação de alta, nem que seja em canal estreito. O que seria canal estreito, né? Retomando, você poderia ver duas, uma a três barras de queda, né? Uma, ó, voltou, H1, L1, desculpa, né? E aí essa L1 falha e você tem mais duas pernas para cima. Essa é uma premissa, falha de H1, falha de L1, falha de H1. Essa movimentação ela ocorre quando? Quando a gente tem microcanal, né? Ela não acontece o tempo inteiro, tá? Você tem aqui ó, um bom microcanal de alta, certo? Aqui você teve uma L1. O que é mais comum? A falha de L1, tá? E a retomada da movimentação de alta, que demorou um pouco e ainda assim retomou, né, a movimentação de alta, tá? Falha de L1, essa é uma premissa. A falha de L1, e anotem elas para vocês irem, né, relendo. Bom dia, Alessandro, bom dia, Melissa. Para vocês irem relendo, né, ao longo do dia. Eu sei que muitas vezes vocês vão vendo eu repetir, repetir, e eu repito sempre a mesma coisa, né? Se vocês prestarem um pouco de atenção naquilo que a gente conversa ali durante o dia, né, a gente só repete, na verdade, a mesma coisa. Por quê? Porque se a gente tentasse algo diferente todos os dias, a gente ia se dar mal, né? A gente tem que realmente repetir aquilo que vem dando certo, tá? Então a metodologia em si é uma metodologia muito boa. E eu recomendo que todos vocês falem, né? Porque são 4 livros, né? E eu vou falar aqui hoje com vocês sobre premissas. E eu posso até esquecer algum, Ricardo, Melissa, né? Se tiverem algum aí que a gente deixe passar, né? É, faz o favor, ou mais alguém, né? Que já esteja lendo Brooks aí há mais tempo, né? Tá? É, então, quando vocês observarem isso daqui, microcanal, para de pensar de qualquer maneira que você pode vender contra isso daqui, tá? Você não vende contra microcanal, exceto se você tiver vários contextos, né? O preço estiver muito longe das médias, aí você vende, mas é a exceção. Isso daqui é para levar a continuidade da movimentação de alta. Isso daqui levou a continuidade da movimentação de alta, tá? É, Falando sobre L1 e H1 contra microcanal, é a mesma coisa, né, pessoal, para movimentação de queda, né? Você está tendo um bom deslocamento de baixa, tá? E aí, de repente, você vê, né, uma movimentação de H1. Isso aqui aconteceu no gráfico diário, lembram? No gráfico diário a gente viu um excelente microcanal, e aí é até interessante para a gente falar sobre fractais, né? Porque vocês viram que por fractais a gente conseguiu ter uma ideia de uma movimentação do semanal, né, que era a possibilidade de um barbie wire. Por quê? Porque a gente teve uma barra gigantesca com um longo pavio para cima e um longo pavio para baixo. E só essa possibilidade, né, de ter esse longo pavio e de ser uma barra sobreposta, ela gera essa possibilidade. O Brooks fala que toda vez que você vê uma barra sobreposta é para você desconfiar de lateralidade, tá? Então, a gente começa, né, a gente vai repetindo, repetindo, repetindo. Opa, vamos começar a desconfiar de lateralidade. Olha isso aqui, ó. Aqui ainda nos 5 minutos, mais um exemplo, ó. Um bom microcanal, né? Aí volta a subir, você tem uma barra sobreposta. Essa barra levou a continuidade? Não, nem para baixo nem para cima. Ela levou a uma lateralidade, tá? Então vocês têm que começar a desconfiar de algumas barras quando o mercado te apresentar as características comuns dessa movimentação, tá? Para não ter aquela ansiedade, parar para pensar, parar para analisar, opa, vamos ver o que essa barra está fazendo? Ela acabou fazendo aqui ó, um fundo duplo na região de 50%. Depois disso ela sai com barra de ignição, vira microcanal. E microcanal, pessoal, é o modo que é o modo rompimento, né? Geralmente a gente tem gaps abertos, tá? Aqui ficaram, né, gaps abertos, ó, durante essa movimentação, tá? Que é aceleração, deslocamento, né? Você vai ver o mercado dar alvos. Aqui é quando você tem que acreditar que o mercado vai buscar alvos, tá? Microcanal. Então é um modo que é para ter continuidade. Microcanal de baixa é um modo que é para ter continuidade da baixa. Por isso que a gente não acreditava, por exemplo, que no gráfico diário aquela movimentação ia conseguir, por exemplo, retomar toda a tendência de alta de uma vez. A gente teve duas barras de alta e depois a gente viu, né, o mercado migrando para aquela ideia de canal estreito. A gente teve um microcanal, a gente teve a H1 se desenvolveu com duas barras de alta, e depois disso, né, o mercado pausou e voltou para uma movimentação de baixa. Tá?
E aí ele iniciou, né, ali agora vem fazendo uma lateralidade. Então, contra isso daqui, Luciano, mas ele não desceu na barra seguinte, isso aqui é só H1, tá? A gente fiz um vídeo para vocês só sobre contagem de barras, que era para justamente vocês não terem mais dúvidas sobre isso daqui, tá? Então aquele lá é interessante vocês ver e rever. Isso aqui é um pouco chato, você imagina para mim, quando eu comecei a ler o Brooks, não tinha um curso grande, né? Era só os livros, tá? A gente tinha que bater cabeça para tentar entender isso daqui só com ele falando, e era só praticamente texto, né? Para quem já pegou o Barbie ou Barbie Bar by Bar, né? É praticamente só texto o livro, tem poucas imagens. Né? Então ele não mostra, ele vai falar sobre máxima, sobre mínima, sobre barra, então realmente é bem difícil de você entender. E às vezes até em vídeo eu vejo que algumas pessoas ainda assim se confundem. É, Isso aqui é só H1, né? Quando que vai ser H2? Quando a mínima dessa barra for rompida. Mas eu tô achando legal por quê? Porque eu vi que vários de vocês, né, já estão desenvolvendo essa parte de leitura de barras. Né? Eu já vi que isso tem funcionado. Funcionou porque eu vejo que às vezes vocês mandam print e as análises de vocês estão certinhas, né, em contagem de barras, tá? Aqui perdeu a mínima mais uma vez, aí a próxima vez que retoma a máxima, aí sim a gente vai ter uma H2, tá? Mas a H1, quando ela falha, né, a gente acaba esperando que ela desenvolva uma movimentação de duas pernas, tá? O que é uma movimentação de duas pernas? É uma movimentação que vai apresentar algum tipo de correção, tá? Essa é a premissa da falha de H1, tá? Que ele vai fazer isso daqui ainda. Opa, deixa eu só trocar a cor aqui. Que o mercado ainda vai fazer isso daqui. Né? Ele vai desenvolver uma, corrigiu, duas, tá? Então toda vez que vocês tiverem esse tipo de movimentação, você vai ter que repetir a mesma premissa. Isso é uma premissa de movimentação do preço. Então, essa vocês podem anotar, falha de H1, falha de L1, tem a premissa de duas pernas, tá? O mercado se desenvolve muito em movimentações de duas pernas. Em lateralidade são duas pernas, falha de wedge desenvolve em duas pernas, às vezes tem três, às vezes tem quatro, mas isso ocorre menos. Então o Brooks ele elencou, né, aquilo que acontece de maneira mais comum. Eu uso muito isso daqui para entrada, pessoal. Sabe, a entrada de pullback nisso daqui é bem particular meu, assim. Eu uso muito isso daqui. Não estou falando de usar pouco, estou falando de usar diariamente, tá? É... Para quem ficou um tempo a mais na sala comigo, né, quando teve no ano anterior, quando eu mandava print de operação, a maioria das minhas operações é tudo em pullback. Né? Eu me sinto mais seguro operando pullback, faz parte do meu perfil. Opero rompimento? Sim. Mas eu me sinto muito mais seguro quando eu opero pullback. Por quê? Porque a assertividade é maior. O risco é menor. Né? Eu já estou entrando ali numa movimentação que é uma movimentação que eu sei que ela pode me levar pelo menos a uma parcial e depois ela vai me levar para um alvo. Né? Isso reduz drasticamente, né, a ideia de você ter operações perdedoras. Então, analisem isso daqui, voltem, façam backtest, né, até ficar cansado, porque assim, tudo aquilo que eu falar para vocês, a mesma coisa que eu fiz, né, com a própria metodologia do Brooks. Como era muita coisa, era muito denso, o que eu tentei fazer? Eu tentei colocar em código algo que me facilitasse fazer backtest, tá? Os gatilhos em si, né, me facilitasse fazer backtest. Por quê? Porque isso daqui é uma movimentação característica das barras. Isso daqui também não pode ser usado de maneira absoluta. Por quê? Porque às vezes o mercado ele te dá muitos alvos e aí ele chega nessa movimentação aqui lá como um microcanal, né? E aí não vai desenvolver, tá? Então aí a gente também precisa da ideia do contexto. Por isso que a gente tem que ter as nossas marcações no gráfico. Então sempre que, né, vocês tiverem uma movimentação que seja, né, um microcanal, tá? Bom microcanal. E um bom microcanal, todas as barras vão romper as máximas das barras anteriores. Esse é o microcanal, né, excelente. Isso aqui é dentro do mundo da excelência. Né? Todas as barras vão romper com seus fechamentos as máximas das barras anteriores. Isso aqui é o microcanal dentro de um sistema de excelência. Tá? Acontece, como vocês estão vendo aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, né? Cinco, seis barras, todas elas, ó, rompendo as máximas anteriores com seus fechamentos, tá?
A gente só está pegando o último dia mesmo aqui do nosso mercado, tá? Aqui eu falei para vocês que não foi um microcanal excelente, por quê? Por conta do pavio. Essas duas barras aqui, ó, elas fecham sobrepostas, tá? Uma, duas barras, elas estão contidas dentro da máxima e da mínima da barra 2 do dia. Então aqui não é um microcanal realmente interessante. Por quê? Porque isso acabou virando a possibilidade de se tornar uma lateralidade. Por quê? Porque tem todo esse pavio aqui, tá? Esse pavio aqui, ele não deixa o mercado nesse mesmo modo. Então os detalhes pra gente, eles são importantes, né? Isso aqui vocês viram que eu mandei para vocês na própria conversa durante o dia. Não é um microcanal excelente, mas é um microcanal, né? E pode levar à continuidade, tá? E aqui a gente não teve a falha, né, no caso, de H1. Isso aqui é uma H1, certo? Essa movimentação aqui, a partir do momento que ele rompe essa máxima que a gente tem uma H1, e aí o mercado, né, durante o payroll aqui, ele veio para uma movimentação de queda, mas ele veio fazer a perna 2, né, que é da outra premissa que a gente já vai estudar, né, porque aqui era uma wedge, e aí, o que a gente conversou aqui, na imagem que eu tinha mandado para vocês, que se o mercado viesse, né, acima dessa máxima, a gente ia esperar mais uma perna de alta, pelo menos, tá? Então, microcanal por excelência, né? Você tem aqui uma barra de baixa, né? A nossa L1. E quando o mercado, né, se ele não retomar, né, de maneira direta e forte, que a gente já vai tratar o segundo ponto, se ele faz isso daqui, vocês, eu, e se isso daqui não for um topo duplo, uma wedge muito macro, não for algo extremamente, né, característico de movimentação do preço, por exemplo, é uma terceira puxada? Opa, se é uma terceira puxada, aí a gente já não vai mais pensar tanto nessa retomada. Aí é melhor, né, a gente contar as barras mais uma vez, voltar a contar a barra. Opa, aqui é uma wedge, Luciano, é uma wedge perfeita, né? Aquela wedge extremamente característica, os topos estão todos ali pegando de maneira, não precisou, bem natural mesmo, sabe aquela movimentação que você olha e fala, cara, essa movimentação está muito natural, está muito clara. O Brooks ele fala que quando essas movimentações estão muito claras, muitos robôs e muitas pessoas estão conseguindo ver isso, né? E eles vão operar conforme a maior probabilidade dessa movimentação. Às vezes vai romper, sim, mas não é sempre. Mas se é essa a condição, aí talvez, né, seja melhor a gente voltar a contar barras, né? Aqui a gente teve, falamos que tivemos aqui a nossa L1, ele fez nova máxima, ele perdeu, né, a mínima. Aqui mais uma vez a gente tem uma L2, voltou a subir, né? Aqui, quando retomou essa máxima aqui, voltou a subir. E aí, né, na perda da mínima, aqui a gente teria, né, uma L3. Pô, é uma wedge? Legal, uma L3 pode levar aqui a uma boa movimentação de baixo, a um repique de baixo. Se vier em microcanal, voltar a subir, você vai esperar mais uma perna de baixo, tá? Pelo menos. Então, viu o microcanal, voltou a subir, né? Se essa movimentação retoma a movimentação de alta, você vai esperar que ela venha a falhar, né, e depois ela tenha pelo menos mais uma perna de baixa. Era contexto de wedge, virou microcanal. Microcanal a gente espera que migre pelo menos para canal estreito, 3 barras, de 1 a 3 barras, depois pausa, né, que poderia ser um doji, e retomada. Tá? Então, são premissas de movimentação que a gente já espera, né, do preço. Tá? Se essa movimentação tivesse rompido, né, aqui a gente, mesmo sendo uma wedge perfeita, né, seria rompido aqui na L1, tá? Deixa eu só marcar aqui a L1 para vocês. Então aqui, se essa movimentação rompe e vira falha, tá? De L1, essa barra seguinte, opa, faz isso daqui, né? A gente tem agora a falha de L1, você vai esperar ainda que essa movimentação desenvolva em duas pernas de alta. Você não pode, como falei, você só não pode usar isso aqui de maneira absoluta porque você também tem os alvos do dia, né? Você tem marcações macro, né? Você tem que ver até onde o preço está chegando, tá? E às vezes a outra perna, né, vai ser só isso daqui. Perdeu a mínima, renovou, e renovou máxima, é duas pernas, tá? Perna 1, né, teve a L1, voltou a subir, perna 2, tá? As pernas, né, a gente, de maneira simples, né, a contagem de pernas, ela se dá, né, de maneira sintética, a contagem de pernas ela se dá nas perdas de mínimas, tá? Então, e por ponto de inflexão, né, é a que eu prefiro fazer, mas essa daqui eu uso bastante também. Então, aqui você esperaria, né, uma movimentação de duas pernas, falha de L1,
falha de H1, vocês esperam a movimentação, tá, de duas pernas, beleza? Então, dessa premissa aqui, né, não sei se ficou alguma dúvida, tá, pessoal? Se tiver ficado aí, mandem aí, tá? Mas a ideia é que microcanal vai gerar algum tipo de continuidade de alta. Algum tipo porque o mercado ele tem alvos, né, tem topos anteriores, então vai ter as situações que vão ser pertinentes àquele dia, né? E aí a atenção e marcações, né, vão ser importantes, né, de estarem presentes ali, tá? Microcanal, a ideia é que haja continuidade. Microcanal, a ideia é que haja continuidade, né? Então, a, a, a premissa de que toda vez que você tiver microcanal, a ideia é que haja continuidade. Por que eu estou repetindo isso para vocês? Porque o Brooks ele fala que quando você tem uma movimentação que é uma movimentação, digamos assim, muito clara, e essa movimentação falha, espere duas pernas para a direção oposta, tá? É... Deixa eu só ler aqui. Pontos de entrada nas premissas. O que eu estou falando aqui, Alessandro, é exatamente o contexto. As entradas vão ser nos gatilhos. Porque se você tiver o contexto, você vai conseguir usar os gatilhos de maneira um pouco mais assertiva. É, As premissas, né, por exemplo, aqui, né, deixa eu só falar da outra premissa, né? Eu falei para vocês que microcanal normalmente leva à continuidade da movimentação, certo? Essa foi a primeira premissa que eu vim conversar com vocês. Então, se, né, você tem aqui, ó, um microcanal, certo? E esse microcanal, ele nos leva, tá, a uma L1, que ela pode se desenvolver assim, ó, essa L1, certo? 3 barras, ainda assim seria só L1, certo? E aí, de repente, você tem a barra de retomada. E se essa barra de retomada ela não fecha em lateralidade, que é não fechar sobreposta dentro da extremidade da barra anterior, e isso daqui já for um contexto interessante, você vai ter gatilho aqui. E aí a sua tomada de posição é aqui. Para quê? Para pegar a continuidade, tá, dessa movimentação. Por quê? Porque microcanal ele tende a migrar para canal estreito. Microcanal tende a migrar para canal estreito. Então você tem mais probabilidade de que essa movimentação te dê, né, pelo menos mais uma ou duas pernas de baixa. E aí isso, como falei, vai depender um pouco do espaço, vai depender se isso daqui, né, já não é a formação, por exemplo, de uma wedge, né, onde o mercado está chegando. Se tiver uma wedge aqui, aqui é teu ponto de entrada, aqui é teu ponto de saída, tá? Por quê? Porque 75% das vezes o mercado vai fazer uma TBTL, ele vai fazer um repique. Então, se você não realizar lucro aqui, você vai voltar próximo do seu ponto de entrada. Mesmo que isso daqui continue só uma lateralidade para descer mais, é melhor você colocar o lucro no bolso, na wedge. Tá? Por quê? Porque só 25% das vezes você vai ver o rompimento dela. Tá? Então, o wedge são bons magnetos também para a gente realizar lucro. Certo? A segunda situação, né, que é a que a gente conversou, aqui, né, de maneira um pouco mais rápida, o mercado pode desenvolver também dessa maneira. Opa, fez a L1 aqui, a barra seguinte se tornou uma 2BR. Né? Uma 2BR é uma barra que reverte. Né? Essa aqui é uma 2BR de alta, essa aqui é uma 2BR de baixa, uma reversão de duas barras. Se ela fecha rompendo a extremidade dessa barra, você vai ter gatilho de entrada aqui e a sua entrada é aqui, para pegar, né, mais uma movimentação de baixo, aqui de maneira um pouco mais direta. Tá? Então as formas de entrada nessa movimentação vai ser quando você tiver retomada da movimentação. Você pode usar o tempo de análise, os 5 minutos, ou você pode filtrar isso por um tempo gráfico menor, por 2 minutos. Você vai ter uma entrada um pouco antecipada. Tá? Mas opte sempre por entrar, né, para melhor assertividade, pessoal. É melhor você entrar em barras que fecham rompendo, tá? Se essa barra aqui, ó, deixa eu só apagar ela aqui só para trazer a ideia para vocês completa aqui. Se essa barra aqui, né, ela fecha assim, ó, ela fecha em lateralidade. Lateralidade, né, barra em lateralidade, barra sobreposta, ela geralmente não é uma boa barra de sinal, tá? Por quê? Porque ela pode trazer mais lateralidade. Por essa simples possibilidade. Pelo fato dela poder trazer um pouco mais de lateralidade, ela já não é uma boa barra de entrada. Ela deixa de ser uma boa barra de entrada. Então o ideal é que ela demonstre força, né? Que ela demonstre realmente a retomada, né? Opa, que ela demonstre realmente que teve, né, volta do controle dos vendidos na movimentação, tá?
Pavio inferior pode ter um pouco, né? Não pode ter muito, né? Senão, por exemplo, isso aqui fica metade da barra pavio, metade da barra. Pô, essa barra aqui é praticamente uma barra de lateralidade, né? Ela se torna praticamente uma barra de lateralidade. Ainda assim, às vezes a continuidade da movimentação é mais comum do que já o retorno, tá? Pelo menos por mais um tempo. Mas isso aqui é defesa compradora, né? Então as barras elas estão sempre nos dizendo algo também, tá? A depender da sua construção. Como essa barra aqui, ó. Né? Você está vendo aqui a gente conversou, né, que a gente teve só a L1, né, durante o dia. Não teve retomada de alta, ó, não vem acima de máximos, tá? E aí essa barra aqui, ó, ela tenta romper e ela volta e fecha em lateralidade. A barra seguinte, né, acabou saindo como boa barra de força, tá? Então, entradas dessas movimentações, microcanal, pode ser uma 2BR logo em seguida, pode ter duas barras depois da retomada, tá? Só que, como falei, vejam a localização onde o preço se encontra, tá? A localização, né, ela é tão relevante quanto, né, a construção, né, do cenário pelas barras, né, que aí é a ideia do contexto. Né? A gente deixa algumas marcações, né, no gráfico, né, até de maneira automática, justamente para a gente ter, né, essa ideia de onde que está algumas marcações. Aqui, nesse dia, a gente teve um gap de média. Esse gap de média ele abriu exatamente em cima dos 50%. Né? Ele abre e vem testar os 50% do dia anterior. Eu passei essa marcação para vocês afirmando que muitas vezes o mercado ele vai gerar uma movimentação de baixa, né, dentro dessas regiões. A gente tinha uma tendência de baixa. O que a gente havia desenhado ali para vocês? Que se, né, ele tivesse, se ele conseguisse, né, romper essa movimentação aqui, né, porque aqui era uma wedge, né, depois eu tiro um pouco o zoom aqui e mostro para vocês de novo. Aqui era uma wedge, então se ele fizesse isso daqui, o que a gente ia esperar? Gap de média, né, que já estava para acontecer, ó, era uma tendência, não tinha nenhum fechamento acima da 20. Gap de média, talvez uma MTR, né, e depois mais uma movimentação de alta, perna 2, tá? Só que aí ele fez isso um pouco diferente, né? Ele abre com gap de alta, já abre fazendo gap de média, já abre rompendo essa movimentação. Então você já tinha o gap de média, que é um setup de venda, então ele até oportunizou aqui uma venda aqui em cima, né, para pegar um retorno às médias. E aí a gente espera a perna 2. Né? A premissa dessa movimentação era que a gente tivesse uma perna 2 de alta, tá? A gente segue a premissa. Até conversamos, né, que mesmo com payroll, normalmente ele faz aquilo que o mercado, né, já tinha uma oportunidade de fazer, tá? E isso também é uma premissa de mercado, tá? É, agora, né, trabalhar com vocês a premissa da reversão de um microcanal. Essa a gente também conversou essa semana, né? Foi, deixa eu ver aqui, foi nesse dia aqui, ó. A gente conversou sobre essa daqui. Aqui já está o exemplo pra gente, foi aquele desenho que eu fiz lá inicial, tá? Você tem uma barra, né, uma 2BR, a segunda barra ela fecha rompendo o máximo, a terceira barra ela fecha rompendo o máximo. Falei para vocês que essa movimentação aqui não foi, né, uma movimentação perfeita, porque essa barra aqui, ó, ela não fecha rompendo essa máxima, tá? Ela fecha contida, ela fecha em lateralidade, tá? Aqui, né, como eu falei, a gente sempre soma coisas, né? Aqui era o 61.8, né, o pontilhado de cima, o pontilhado do meio 50%, o pontilhado de baixo 38.2. Então o mercado veio, passou 38.2, passou 50%, aqui tinha o 61.8, tinha uma POC. Beleza. O que a gente falou? Que se, né, ele já tinha feito nova mínima aqui também, né? Mínima mais baixa, topo mais baixo, então já tinha uma pequena estrutura de baixa. Que se ele conseguisse, né, reverter essa movimentação, né, com igual força ou maior, aí a gente vai esperar continuidade desse lado. E aí o Brooks ele traz, pessoal, que ele fala para você, né, quando você vê movimentos de reversões fortes, né, que seja, por exemplo, aqui a gente conversou que quando a gente tem microcanal, a gente espera algum tipo de continuidade, certo? Como eu falei, não foi o melhor microcanal do mundo, fechou no 61, tem todos esses detalhes, né? Mas foi um microcanal. Você não vê correção, né? Não veio barra abaixo de barra, tá? E aí, a barra seguinte, né, acaba fechando como barra lateral também, né, porque essa daqui fecha sobreposta e essa daqui também fecha, né, dentro das extremidades dessa barra, tá? Você pode ver o fechamento dela está contido dentro do fechamento da barra anterior e posteriormente você tem isso daqui. E aí isso daqui coloca o mercado no modo sempre vendido sozinho, tá?
Essa barra sozinha, ela coloca o mercado no modo sempre vendido. Ela é mais forte que o microcanal, né? Vocês há de convir comigo que essa barra ela é mais forte que o microcanal. Por quê? Porque o microcanal levou 4 barras para subir. Ela desce em uma. Então já é uma barra que ela sozinha ela já faz o rompimento, ela já ganha um amplo afastamento da região a ser rompida, né? E aí a ideia disso daqui é que haja, né, continuidade, tá? Pelo menos, né, mais duas pernas. Tá aqui as duas pernas, né? Ele veio cumprir uma terceira, né? Onde ele ainda fez uma wedge aqui pra gente, tá? E aí já deu alvos também. Outro ponto, né, pessoal? Trabalhem sempre alvos, tá? Quanto mais vocês trabalharem alvos, mais a confiança de vocês vai diariamente, né, ela vai exercitando que o mercado ele dá alvos, tá? Nesse dia que passou, né? Passou do terceiro, né? Passou do terceiro desse daqui, passou do terceiro desse outro, né? E cada novo pivô, né? Ele vai gerando nova possibilidade de alvo. Outro pivôzinho que foi rompido, né? Aqui tinha possibilidade de terceiro alvo, bem aqui tem outro pivôzinho que foi rompido, né? Aqui também teve possibilidade de terceiro alvo, tá? Então, a cada novo pivô que ele é rompido e tem continuidade, ele gera a possibilidade de você trabalhar um pouco os alvos, tá? Então, segunda premissa, né, que a gente está trabalhando no dia de hoje é que se você tiver um microcanal e esse microcanal ele for revertido com igual ou maior força, você vai esperar a movimentação para o lado desse novo rompimento. Por que que o Brooks fala isso, pessoal? Ele fala isso porque ele fala que o mercado ele não fica fazendo isso daqui, ó. E ele realmente não fica. Vocês podem pesquisar aí, procurar, que vocês não vão encontrar isso daqui, ó. Ele não fica fazendo isso daqui, ó. Isso daqui não é característica desse tipo de movimentação. Sabe, você vê um microcanal para um lado, um microcanal para o outro, um microcanal para um lado, um microcanal para o outro. Não, isso daqui é característica de lateralidade. E aí, a característica de lateralidade são barras sobrepostas, né? Você vê às vezes uma única barra ampla sozinha, né? Sem muita continuidade. Então, assim, aqui ele está revertendo a possibilidade de microcanal. Dentro de lateralidade, né, até tem um dia aqui nessa semana que a gente pode pegar o começo do dia, assim a gente já visualiza de maneira prática. Dentro de lateralidade, né, você não vê o mercado formando a possibilidade, né, de você ter amplo deslocamento do preço. Você não vê gaps abertos, tá? São características diferentes, tá? Em lateralidade não há gaps abertos. Em lateralidades há muita sobreposição de barras. Em lateralidades há muitos dojis, tá? Em lateralidades há muitas reversões. São características de movimentação do preço, tá? São bem distintas, né? Nem preciso é, de muito esforço, né, para que vocês consigam observar que aqui as coisas, né, são diferentes, tá? Você vê uma reversão que logo é apagada, né, por ausência de continuidade. Você vê uma reversão que logo é apagada por ausência de continuidade. Ah, Luciano, mas aqui é um microcanal? Aqui não tem gap, pessoal, tá? Não há gap algum, né, na formação dessas barras. Vocês não conseguem ver espaços, né, sendo deixados. Quando não há gaps abertos, né, é uma característica de lateralidade. E quando esses gaps ficam abertos, eles viram magnetos e logo são fechados, tá? Reversões abruptas, né? Isso é característica de lateralidade, tá? O mercado, né, sem direção e, né, ausência completa de continuidade, tá? Então aqui é quando a gente aposta contra, aqui é onde a gente faz muito trade, né, sempre apostando contra as movimentações, né, vendendo novas máximas, comprando novas mínimas, tá? Então características, né, bem diferentes um ponto do outro, tá? Quando que a gente teve microcanal aqui, pessoal, nessa movimentação? Aqui ainda tem gaps, né, fechados, ó. Você não consegue ver gaps abertos. O único gap que ficou aberto foi esse último aqui, tá? Aqui, né, tem um gap aberto, aqui logo depois não. E aí quando realmente o mercado ganha força, né, que é quando ele vai romper, aí você começa, né, a ter um pouco mais, né, de gaps abertos. Lógico que a movimentação aqui já foi uma boa movimentação de alta, apesar de não ter ficado muitos gaps aqui, ó, porque o pavio das barras acaba voltando, ainda assim teve dois gaps, né, como start dessa movimentação, tá? Aqui tem uma tentativa, né, de L1, certo? Que a gente pode até observar aquele outro ponto, né, que a gente estava conversando.
Então aqui eu tenho gaps abertos, tá? E aí forma-se um microcanal, tá? As barras estão rompendo as extremidades das anteriores, tá? Todas as quatro barras aqui ó, rompem com seus fechamentos a máxima da barra anterior. Aqui temos um doji, né? Mas não perde mínimo. Aqui você tem uma L1, certo? Tem uma L1 e aqui você tem a falha de L1. A falha de L1 foi bem, né, no topo que precisava ser rompido. E aí o movimento ainda gerou, né, uma movimentação de duas pernas de alta, né, tá? Uma, duas, né, até três, né? Tem uma terceira retomada ali dessa movimentação, tá? É... Então, premissa, né, de movimentação do preço. Falamos sobre microcanal, tá? E falamos aqui, né, dá pra gente usar esse próprio exemplo aqui, que foi aquilo que a gente também conversou, né, na sexta-feira, que, né, microcanal, né, como a gente falou, não era dos melhores. Essa movimentação ela foi, né, revertida. Tá? Ela não foi revertida de uma vez, não foi igual a do outro dia, né, que a barra vem, como falei, o mercado ele vai trazer várias maneiras de desenvolver as coisas, tá? Ele não faz de uma forma só. Então você tem que estar preparado para todas as maneiras, né? Para que não vai ser só de um jeito. Ela não fez igual a barra anterior, ela rompe e já fecha lá em cima, tá? Para ter já uma pausa já e uma continuidade direta. Não, ela gerou a pausa aqui antes, né, do rompimento, né? Antes de romper. Então, ela gerou uma lateralidade. Gerou uma lateralidade ascendente ou descendente? Ela está trabalhando acima dos 50%. Então ela é mais ascendente do que, né, descendente, tá? E aí depois, né, a gente vê o rompimento, microcanal e de novo, né, L1 e continuidade, tá? Então, premissa de reversão de movimento forte, tá? Então a gente tem o microcanal que foi revertido. O que que a gente vai esperar? A gente vai esperar movimentação pro lado da última reversão. Vide que é aquilo que o Brooks fala, que não é comum você ficar vendo, né, microcanal, muita força, microcanal, né? Não vai ter o microcanal, tá? A ideia é que o microcanal, né, vai ser a ausência, né, daquilo que você não vai estar vendo em lateralidade. Em lateralidade você vai estar vendo muitos dojis, tá? Então, aqui, né, mais uma premissa. Então você vai operar essa movimentação para o lado que reverter com força, tá? Pensem nisso, anotem, façam backtest depois, né, que é para poder exercitar isso daí. Falha de wedge. Essa daqui vocês veem também, eu repeti bastante, né, a fala dela. Falha de wedge, né? Você tem uma puxada, deixa eu só tirar um pouco mais o zoom aqui para vocês, né? Você tem aqui, ó, uma máxima, tá, que ficou, certo? E aqui você tem uma máxima mais alta que ela. Então você pode, né, ligar esses dois pontos, certo? Beleza. O que que a gente esperava, né, de uma possibilidade que pode acontecer quando o mercado chega na terceira puxada? Que essa movimentação aqui falhe, né? Que ela pare de demonstrar força e ela venha, né, a fazer uma TBTL, 10 barras, né, duas pernas de baixa. Que essa movimentação não tenha, por exemplo, ampla continuidade, certo? Essa movimentação teve rompimento, né? Ela deixou gaps abertos, inclusive, né, com a possibilidade, né, de wedge. E aí essa movimentação, né, se desloca com uma movimentação de alta. Perna 1, perna 2. Tá? Você pode esperar pelo menos mais uma perna. Sempre tem a ideia da cautela e da exceção por conta da localização do preço. Tá? É, alvo, né? Se já tivesse dado o terceiro alvo, por exemplo, aqui nessa primeira perna aqui, isso já seria algo complexo da gente esperar, tipo, mais uma perna, né? Acontece, acontece. Só que acontece menos. Aqui deu o segundo alvo exato, né? Dessa movimentação. E o terceiro alvo ele ficou devendo, né? O terceiro alvo a gente não teve, tá? Nesse dia aqui, certo? Então o mercado ele dá os devidos alvos. E quando ele dá alvo, muitas vezes ele gera, né, lateralidade por realização de lucro, tá? Nada demais, realização de lucro, tá? De movimentações do preço. Então, a cautela também com os alvos. Por isso que eu falei, tracem, né? Façam o uso dos alvos, tá? Então, sempre que a gente tem uma falha de wedge, né? Vou procurar uma outra aqui, a gente pode, né, ligar a premissa, né, de
que a gente pode ter pelo menos duas pernas. São premissas trazidas pelo Brooks, tá, pessoal? Então, estou tentando exercitar aqui com vocês para que vocês lembrem da premissa e que vocês possam aproveitar, por exemplo, gatilhos de entrada, tá? Aqui, né, você tem uma puxada, você tem uma segunda puxada, ele fez uma terceira puxada, depois ele veio e rompeu, né, uma quarta tentativa. Ele rompe, fica gap aberto com a movimentação, tá? Então temos aqui o gap aberto, o espaço, né, na nossa marcação. Aqui seria uma outra possibilidade nested wedge, né, que seria você pegar essa mínima com essa mínima e aqui, e aí ainda assim você tem o gap com essa marcação, tá? E se você está esperando, né, pelo menos duas pernas de baixa, não faz sentido você vender, seja aqui ou seja pelo 2 minutos, que você ia conseguir vender um pouco mais alto, tá? Nas correções. Por quê? Porque você está esperando continuidade da movimentação de baixo, tá? Então as premissas elas me servem para que eu consiga, por exemplo, pegar pullbacks, para que eu consiga entrar com maior segurança, tá? Para que eu consiga levar o mercado até possíveis alvos. Então, quando o mercado faz esse tipo de premissa, ele me dá a ideia da continuidade. Então, você conhecer essas premissas de movimentação do preço, elas te dão a ideia de continuidade, tá? E essa daqui, né, seria a de falha de wedge, que você espere pelo menos, né, duas pernas de baixo. Nesse dia que ele veio e deu uma terceira e formou outra wedge, tá? Formou outra wedge. Ponto de inflexão, pessoal. Essa daqui foi a da premissa desse dia, né? Que eu tinha falado que eu ia tirar o zoom aqui para a gente verificar. O fechamento do dia, né, era uma tendência de baixa, tá? Vocês conseguem ver que não tem fechamentos acima da média móvel de 20. E aqui você teve, né, uma wedge, tá? Aqui você teve uma wedge. Não tem rompimento, né? Você consegue observar que aqui não tem rompimento, não tem aquela situação que a gente acabou de ver lá na falha de wedge, né? Que é ver barras aqui tendo continuidade, né? Saindo, deixando gaps aqui aberto com a nossa possibilidade de wedge. E aí o mercado volta, né? O que é mais comum, né, de uma wedge é a TBTL, que seriam 10 barras, duas pernas, né? Que seria fazer duas pernas seria isso daqui. Perna 1, correção, perna 2. 10 barras, duas pernas. Beleza, está feita a premissa, né, que é a premissa mais comum da wedge. E a gente fala que a wedge ela ganha potencial para ter a perna 2 quando ela renova um ponto de inflexão, né? Pontos de inflexão da wedge, pessoal, são as máximas, nesse caso aqui, né, já que é uma wedge, né, de compra, as máximas dessa movimentação, que seria esse ponto aqui, né, quando ele volta a descer, ele deixa essa outra máxima, que é outro ponto de inflexão, e aí ele volta a descer. Para que essa movimentação aqui ganhe potencial de ter uma perna 2, para que ela ganhe potencial de ter uma perna 2, ela precisa mudar a estrutura. E a estrutura que ela precisa mudar é um dos pontos de inflexão da wedge, tá? Se ela não muda nenhum ponto de inflexão da wedge, ela não vai conseguir, né, reverter essa movimentação de maneira alguma. Se o mercado falha próximo aqui de um topo duplo, eu espero mais movimentação de queda. Porque se ele não renovar essa máxima aqui, ele não tem chance nenhuma de gerar uma movimentação de alta. Muito menos de gerar alvo, né? Porque para ele gerar alvo, ele tem que romper isso aqui, certo? Para a gente poder projetar FIBO aqui, né? E traçar alvos aqui para cima, né? A gente até havia deixado alvos aqui para cima, né, dessa movimentação. Para que ele tenha uma segunda perna depois de uma wedge, ele precisa renovar o ponto de inflexão. Às vezes o ponto de inflexão está muito longe e a gente já fica até mais acomodado. Fala, acho que nessa, né, é melhor eu ficar só na ideia da TBTL, né, e buscar um pouco mais de venda. Tá? Aqui, ponto de inflexão renovado com gap. Como falei, né, você poderia trabalhar essa projeção aqui para cima. Segundo alvo está mais ou menos bem aqui. Tá? Já a gente traça FIBO só para confirmar. Tinha uma tendência de baixa, né? Como falei, a gente tem que ir sempre juntando as coisas. Você vai juntando todos os contextos que você conhece para que você consiga ter operações um pouco mais assertivas, tá? E aí, né, as duas primeiras barras que fecharem, né, depois de uma tendência de mais de 20 barras abaixo da média móvel de 20, vão ser um gap de média. Gap de média é um setup de venda, né, nesse cenário, tá? A oportunidade da galera que não conseguiu participar vendendo
porque achou essas correções muito rasas, de participar um pouco. E aí ele pega, né, e abre, já fazendo gap de média, ele gera, né, um bom retorno, né, dessa movimentação aqui do preço, pelo menos até as médias, tá? Então você soma as coisas. Já deu alvo, né? Opa, já deu o segundo alvo dessa movimentação, tá? Renovou a inflexão? Renovou a inflexão. Só que já cumpriu bastante coisa. Já deu o segundo alvo, já testou 50% do dia anterior, VWAP do dia anterior, tá? Já cumpriu bastante coisa, de maneira muito, muito rápida. E sem um alinhamento das médias, né? Ah, tem um vídeo aí que eu espero que vocês já tenham visto, né? Que é aquele do uso, né, das médias móveis, né? Vocês veem direto eu falando sobre as médias móveis, né? Nos prints que eu mando para vocês, ou como está o preço, a relação preço-média. Então isso daqui depois de anos, né, fazendo a mesma coisa, depois de anos, usando as mesmas médias sem trocar nada, você acaba ganhando parâmetro. Você tem que ganhar algum parâmetro, né, com o tempo. O tempo tem que nos ser útil, né, para a gente chegar ali naquela ideia de 10 mil horas, né, que a gente começa a ganhar um pouco mais de expertise ali em algo que você vem repetindo sempre, né, sem trocar. Então, aqui o preço já tinha cumprido algumas coisas já de maneira muito rápida. E aí ele faz um retorno às médias. Quando ele retorna as médias já tem um melhor alinhamento agora. Agora pelo menos a 9 está acima da 20, né? Ainda não era o alinhamento perfeito, né? 9 acima da 20 e 20 acima da 50, que aconteceu pouco depois. Para quê? Para que tenha um deslocamento de alta, tá? É... Então, aqui tem, né, um bom pullback. E aqui ele cumpre, né? Nessa movimentação inicial, ele acaba já cumprindo, né, aquilo que nos faz esperar a premissa, tá, da perna 2, que era, né, renovar um ponto de inflexão. Por falta de um, ele renovou os dois já, né? Então ele muda a característica dessa estrutura e muda a característica dessa estrutura. Ele deixa a possibilidade de um mercado lateral, né? Ele deixa a possibilidade de um mercado lateral. Por quê? Porque ele mudou as estruturas, tá, de mercado que havia. Era topo cada vez mais baixo. Agora ele acabou de renovar duas máximas. E aí isso daqui, né, gera a possibilidade de você, né, ter mais uma perna de alta, né? Que foi uma das ideias, né, que eu acabei comprando a região de 61 aqui no payroll, tá? Por quê? Porque eu esperava que essa movimentação viesse pelo menos me dar mais uma perna, ou pelo menos testar um pouco, né, essa lateralidade aqui. A princípio, né, a ideia era aqui, perna 1, tá? Perna 2. Beleza? Então, o edge, né, mais uma vez, aqui, né? Acho que tem mais dias ali pra gente pegar. Aqui a gente consegue contar a puxada, né, pessoal? A gente tem ó, uma puxada de alta, certo? Porque aqui é uma grande barra de alta fazendo isso daqui. Aí tem uma grande correção, uma segunda puxada, uma correção e aqui uma terceira puxada. Essa terceira puxada ela não chega, né, no nosso toque. E isso daqui é um tipo de wedge, né? Nos vídeos de wedge lá a gente falou, wedge overshoot. Ela não chega a testar a máxima, mas você consegue contar três puxadas. Depois de três puxadas a gente fala que é melhor a gente ter cautela em compras imediatas. Isso também é uma premissa, né? Para que vocês não fiquem, por exemplo, comprando depois de vendendo ou comprando depois de três puxadas. Né? Aqui você consegue contar três puxadas de alta, depois disso gerou uma lateralidade por horas, tá? Gerou lateralidade por horas, várias horas de lateralidade, movimentações bem mais curtas. Aqui, né, ainda dentro da movimentação intraday, quando gerou essa lateralidade, você teve uma outra possibilidade de wedge. Né? Você tem aqui, ó, agora uma, duas, três puxadas. Você tem um impulso de alta, a gente chama essa wedge aqui de wedge bull flag. Por quê? Porque ela é uma bandeira, né? Ela acaba sendo uma wedge como uma bandeira de alta a favor, né, dessa movimentação macro aqui, tá? E aí ela ganha esse nome de wedge bull flag, tá? Depois de três puxadas, é melhor você parar de vender, né? Depois de três puxadas de baixa, você para de vender. Depois de três puxadas de alta, você para de comprar, tá? De maneira imediata. E aí você pensa até em operar no lado oposto, né? Pensa em comprar ou pensa em vender, né? A depender do contexto, dos alvos, daquilo que o mercado está sinalizando para você. Aqui você teve uma tendência, né? Essa movimentação ela virou uma tendência, né? Não há como você dizer que não virou, né? Tem mais que 20 barras trabalhando acima da média móvel de 20. E aqui você teve, né, um gap de média, que junto com a wedge, né, junto com a wedge é um setup de compra, não é? Então, gap de média é um setup de compra, wedge é um setup de compra, tá? Região
de 38,2, VWAP do dia anterior como suporte. Então você está somando várias coisas que tem no seu gráfico para te dar um pouco mais de certeza para quando você pegar, por exemplo, esse gatilho aqui, que o mercado vai ir a níveis mais altos. E aí a gente tem que estar o tempo todo juntando todas as coisas, né? Que é para poder ir construindo sentido. E aí a gente está repetindo aqui algo que a gente veio mostrando aqui agora os pontos de inflexão, né? Quando que você começa a esperar a perna 2 de alta? Se essa máxima aqui for renovada, certo? Por quê? Porque a gente falou que quando a gente tem uma wedge, e se essa wedge ela vai ter potencial para ter uma perna 2, ela precisa necessariamente renovar o ponto de inflexão anterior. Porque se ela falha antes, meu amigo, ela não vai para cima, ela vai vir para baixo, tá? O mercado precisa cumprir certas coisas para que ele tenha a probabilidade de fazer outra, tá? Então essa é a ideia das premissas, né? Então aqui, né, se você entrou aqui e você está acompanhando essa movimentação, opa, ele renovou, pronto. Aqui é hora de você levar esse trade um pouco além, né? Aí você pode projetar isso daqui, ó, tentar buscar um primeiro alvo, tá? Por quê? Porque agora, né, o mercado te deu a oportunidade de você ter uma perna 2. Se essa movimentação ela falha antes aqui, não tem a possibilidade de perna 2. Se ele começa realmente a fazer uma movimentação de correção mais forte aqui, não vai ter uma perna 2. Se ele renovar essa mínima, então, a perna 2 vai ser para baixo, vai ser na direção contrária, tá? Então, você precisa que o mercado cumpra certas coisas para que ele possa te dar outras, tá? Então aqui, né, aqui eu estou usando o outro marcador, eu apaguei todas as marcações que era para a gente poder fazer depois aqui junto. Aqui, ó, quando ele rompeu essa movimentação, você tinha um alvo, né? Você tinha um alvo desse pivô, certo? Por quê? Porque ele te oportunizou a possibilidade de ter uma segunda perna e levar essa movimentação até um determinado alvo. Isso só existiu porque ele renovou um dos pontos, né, de inflexão, tá, da sua wedge, certo? Renovou o ponto de inflexão da wedge, você pode, né, esperar, né, uma movimentação de duas pernas. Aqui você consegue visualizar também, né, uma possibilidade de wedge, tá? E o ponto de inflexão dessa daqui, ó, já são pontos mais altos, né, já são pontos mais difíceis. O ponto de inflexão, pessoal, é sempre a máxima, tá? Da perna que levou a puxada, tá? Não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. É a máxima a partir desse ponto aqui, né? Ponto de inflexão máximo. A gente não troca a regra é sempre a mesma. A gente não vai fazer modificação, a gente não vai fazer ajuste, a regra já existe, tá? E aí, essa movimentação ela ganharia potencial de perna 2 se o mercado conseguisse renovar isso aqui, tá? O mercado tinha que renovar aquilo ali. Ele renovou? Não. O que aconteceu? Veio mais movimentação de baixo, tá? Então, para que a gente possa ter uma wedge, né, de sucesso, né, essa wedge ela precisa necessariamente que tenha, né, o ponto de inflexão dessa movimentação renovada, tá? É, tá, falei aqui sobre o microcanal, premissa de microcanal, premissa, né, de falha de L1, premissa de ah, contagem de barras, né? Contagem de barras, pessoal. Vocês estão vendo ali, né, no grupo ali quando eu mando pontos para vocês, geralmente eu prefiro contar barras quando o mercado ele está em alguma região que seja um pouco mais interessante para isso. Eu não uso contagem de barras de maneira integral, ficar contando o tempo todo, né, claro. A gente usa quando o mercado está em uma devida localização específica, tá? Deu o segundo alvo, opa, talvez contar barras ali pode me ajudar a pegar uma correção, né? Porque quando o mercado dá alvo, pessoal, vocês têm que também que colocar isso daqui na cabeça. Vocês viram que aqui o mercado deu o segundo alvo exato, né? E o segundo alvo exato dessa movimentação aqui, né, desse rompimento, ele gera realização de lucro. Por quê? Porque colocar o lucro no bolso em uma possibilidade de alvo é o mais natural para robô e para pessoas, tá? Para ambos. Por quê? Porque você minimiza seu risco. Ou você realiza lucro total,
ou você minimiza seu risco realizando um lucro parcial, tá? É, realização de lucro nessas regiões não é geralmente de maneira completa. Por quê? Porque se todo mundo que comprasse aqui, né, durante essa movimentação, quem comprou um pouco mais alto, né, realizasse lucro junto aqui, né, a mercado, ele não ia encontrar, por exemplo, vendedores, compradores suficientes, né, para sair de suas posições, tá? E aí isso daqui poderia fazer isso daqui, ó, que é algo como isso daqui, ó, tá? Deu o segundo alvo. Se todo mundo realiza lucro, o teu médio ele vem descendo, né? Porque se ele vai sair a mercado e o mercado está, né, voltando de uma vez, ele vai voltar praticamente para o preço de entrada e às vezes até mesmo para um preço negativo de alguém que tentou colocar a mercado aqui, porque ele precisa encontrar outra ponta, tá? Ele sempre precisa encontrar outra ponta. E aí não se sai, né, de quem tem posições maiores, não se sai disso daqui de uma vez. Você começa a realizar lucro aqui, ó, mercado, vem realizando, ele forma essas barras. Opa, aqui ele para, né? Aqui você para. E aí o mercado volta a subir, né? Você até pode recomprar um pouco, e aí depois você volta a realizar lucro. E nisso formam-se lateralidades, né? E às vezes essas lateralidades elas acabam vindo para uma reversão depois, né? Depois que ocorre toda a realização de lucro, né, o movimento vem, tá? Para uma correção maior ou uma reversão, tá? Então isso aqui é interessante vocês observarem e realizar lucro, né, em alvos específicos. Por isso, né, sempre traçar os alvos, tá, pessoal? Tracem os alvos. Deu rompimento, tracem os alvos. Para quê? Também para não entrar comprado exatamente aqui, né? Tá? Não entrar comprado exatamente no segundo alvo, certo? Devido à cautela para não entrar, não ser o último a comprar, né? Exatamente em cima de um ponto onde está tendo realização de lucro, certo? Movimentações climáticas. Deixa eu só ver se eu acho que ainda nessa semana aqui, para a gente ter isso daqui. Clímax e barras de impulso, né, pessoal? É outra premissa que é interessante. É... O Brooks ele fala, né, sobre barras de impulso, né, que elas geram impulso e canal, né, que é a ideia de spike and channel. As barras de impulso elas têm que estar iniciando movimentação, tá? Elas são interessantes a partir do momento que elas estão iniciando uma movimentação. Então, aqui você tinha uma pequena lateralidade, né, um pouco mais descendente, né, por quê? Porque ela não renova a máxima. Então, vocês, né, já devem ter observado que eu estou o tempo todo tentando ver que tipo de estrutura que o mercado está fazendo, para poder tentar ter um pouco de direção quanto a isso, né? Eu tenho uma mínima, tenho uma máxima mais baixa, tenho nova mínima, então a gente tem aqui, ó, uma estrutura de baixa, né? O mercado não está renovando máxima e tem renovado mínima. Ponto. A gente tem uma possibilidade inicial de estrutura de baixa. Isso daqui é uma barra de impulso. Por que que ela é a barra de impulso? Porque ela está dando start em uma movimentação. Ela está iniciando a movimentação. E o mais comum é realmente a gente ter isso daqui, spike, né, and channel, que é impulso e canal. O mercado ele se desenvolve muito dessa maneira. Esse daqui se desenvolveu em um canal estreito, né? Você só está vendo ó, uma, duas barras, uma barra, né? Você não vê mais do que três, quatro barras de correção. Por quê? Porque no canal estreito, né, você não vê muitas barras contrárias. Já no canal amplo, né, você vê big up, você vê big down, você vê big up, você vê big down. O canal amplo ele se parece muito com uma lateralidade. O canal estreito não. O canal estreito o Brooks fala para você não operar contra, nem scalp, tá? Nesse modo aqui, ele fala para você não operar contra, tá? Você não ficar buscando fundo de movimentação por conta do ciclo. Então, impulso, certo? Barra de impulso, dando start em uma movimentação. Uma barra ampla, para ser uma barra de impulso, é excelente. Só que aí, né, o Brooks também trabalha que toda barra que fecha próximo da sua mínima, ela é uma barra climática, tá? Como assim, Luciano? Essa barra aqui, ela é uma barra de impulso e ela é um clímax também, tá? Ela gera uma pequena correção, mesmo que seja no mundo micro, né, ali no 1 minuto, que se vê com melhor clareza, né, digamos isso. Essa barra, ela é uma barra de impulso e ela é uma barra climática. E o Brooks fala que toda barra que fecha próximo da sua mínima, ela é uma barra climática. Essa daqui, barra climática. Essa daqui, barra climática. Tá? Essa outra, barra climática. Essa daqui nem tanto, né? As que eu marquei aqui com um pouco de pavio, até que não.
mas toda barra que fecha na sua mínima, o Brooks ele traz ela como uma barra climática. Barra climática indica que ela tem a possibilidade de gerar uma pausa ou mesmo uma reversão. E aí a barra climática que vai ser mais interessante para a gente dentro de uma possibilidade de leitura vai ser quando ela estiver fazendo um contexto. Como assim, Luciano, fazendo um contexto? Aqui a gente tem um contexto de três puxadas, uma wedge, né? Você tem H1, H2, H3. A maior barra, depois da barra de impulso, acaba sendo essa daqui. A maior barra da barra de impulso, fechando na sua mínima, é essa daqui. Então aqui acaba sendo um clímax, né, de exaustão, tá? Aqui acaba sendo a possibilidade de um clímax de exaustão. O Brooks ele fala sobre essa barra climática, né, que ela é interessante para você pensar às vezes até mesmo no fim de uma movimentação, para você não para você tentar acertar o fundo ou tentar acertar o topo, mas para você pensar no fim de uma movimentação. Ele fala que quando você tem, né, mais do que 20 barras em tendência, aqui no caso só tivemos 14, né? Se a gente pensar aqui no começo do dia, né, já que a estrutura era de baixa, até 26. Mas quando você tem a maior barra de uma tendência depois de mais de 20 barras, né, desconfie que isso dali pode ser a exaustão dessa movimentação de alta. Isso também é uma premissa, né? Ô meu caro, tranquilo. O resto da aula vai ficar gravado, né? Dá para você acompanhar depois. Um abraço, Edson. Então, sempre que você tem, né, a maior barra ao final de mais de 20 barras, desconfie que isso daqui pode sinalizar a exaustão. E, olha, quando a gente começou, eu falei para vocês que era interessante vocês lerem, né, os livros do Brooks, porque, cara, são mais ou menos umas 2.000 páginas de informação. E quando você faz backtest, você vai vendo que o negócio se repete, o negócio se repete, o negócio se repete, né? Vocês, né, vão percebendo que a metodologia, apesar de ser uma metodologia extremamente longa e complexa, ela te dá resposta para muitos trades, sabe? Ela vai te dando, lógico, quanto mais você vai estudando, você vai tendo respostas para muitos trades, para possibilidades de realizar muitos trades, né? Aqui, por exemplo, uma barra de exaustão extremamente longe das médias, né? Sendo uma H3, né, que aqui você tinha H1, aqui H2, aqui H3, isso daqui geraria uma tomada de trade aqui ou pelo minuto ou por aqui mesmo, né, já comprando a própria H3. Por quê? Só pelo espaço que você tinha de retorno à média. Só que aí você tem que somar as coisas, né? Você tem que ter a barra de exaustão, você tem que ter a tomada de posição, né? E você tem que ter a possibilidade de alvo, nem que seja só o retorno às médias. E mesmo que fosse só um retorno às médias, né, já era um trade de 340 pontos. Se você pensa aqui antes, ora, que é no ponto inicial de entrada, 462 pontos, né, contra um stop de 180. Tá? Por que o stop tem que estar aqui embaixo? Porque você está pensando que isso daqui já é o fim da movimentação. Tá? Por conta da barra de exaustão. Então, barra ampla, né? O Brooks até chega a falar de volume no curso grande, né? Às vezes é a barra com maior volume, mas a gente pode pensar no tamanho da barra, né? Que barras extremamente amplas não são geralmente barras interessantes de você entrar tardiamente, né, numa movimentação. Por quê? Porque ela não vai ser uma barra de impulso. Ela pode muito bem ser uma barra de final, né, de movimentação. Uma barra ampla aqui é depois de uma sequência de barras, o que ela gerou? Correção imediata. Aqui já é uma barra de impulso, ela está saindo dessa pequena lateralidade, ela tem melhor probabilidade de continuidade. Então cautela com isso aqui. Deixa eu só ver se a gente acha mais um dia aqui. Aqui gerou também, né, na possibilidade de edge, mas ela não é a maior barra. E o mercado ele não vai ser, né, exatamente, né, riscado, né, exatamente dentro da metodologia. Ele tem um monte de forma de realizar as coisas, né, pessoal? Aqui você tem uma tendência, ó. Tendência de mais de 20 barras, né? Aqui já era o final do dia, né? Que já iniciou outro dia, então a gente vai ter que mudar aqui a nossa procura. Aqui a gente tem tendência, não temos barras muito amplas, né? Aqui finalizando a movimentação, tá? Barras menores, mais microcanais.
E quem dera, né, a gente tivesse todo dia uma barra final de uma movimentação de uma barra ampla, né? Seria fantástico, né? Você ter ali sempre a teoria completa ali para que você tenha, né, a saída. Mas a ideia de barra de impulso, né, ela acaba sendo bem positiva. Ela acaba sendo muito mais utilizada, né, do que a barra de exaustão. Porque é sempre interessante quando uma barra disso aqui, ó, uma barra de impulso, né, que tentando já migrar para um Fab 4, né, nesse dia, né, tentando trabalhar acima da média móvel de 200, né, gerando, né, uma boa movimentação de alta. Impulso, né, e canal. Né, esse canal se deslocou um pouco mais lateral e depois, né, ainda assim teve, né, continuidade. E fazer backtest é isso aqui, ó, né? Você tentar procurar uma tendência com mais de 20 barras para você ir lá e comprovar se aquilo ali, né, funciona, tá? E aí você vai ver que, opa, isso daqui não acontece. Mas, cara, tem hora que o negócio vem e acontece bem na sua cara. E se você não buscou, né, saber se aquilo ali funciona, né, você não vai conseguir usar. Tem que ser tendência, né, pessoal? Aqui é lateralidade. E lembrando, né, do vídeo de sábado, tá? Tendência, pessoal, é mais do que 20 barras pelo menos ali, trabalhando acima ou abaixo da média, tá? Isso, né, é a característica de uma tendência. A gente conversou lá nos 60 minutos, né, que não estava tendo tendência, né, porque ele fazia 10, 12 barras, depois revertia, 10, 15 barras abaixo da média móvel de 20, depois revertia, então são características diferentes, tá? Quando ele fala dessa movimentação específica, né, de barras de exaustão, de clímax, né, ele vai falar de uma movimentação que está a mais de 20 barras, né, trabalhando ali, né, numa tendência, tá, para ter, né, essa barra climática, né? Então, precisaria disso daqui, né? Você vê aqui, ó, 20 barras trabalhando acima, e aí uma última barra, né, ser uma barra de clímax, né? Seria a exaustão, dando a ideia de que essa barra muito ampla está vindo muito tardiamente dentro dessa tendência, tá? Microcanais migram para canal estreito, né? Isso aqui a gente conversou, né, no vídeo de ontem, tá? Que, né, você tem aqui, ó, um microcanal. Você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 barras sem nenhuma correção, né? 10, 7 barras, né, sem nenhuma correção. Então as correções iniciais aqui, elas tendem a ser a H1, tá? E mesmo para o estudo de abertura, né, pessoal? Mesmo para o estudo de abertura, tá? Essa movimentação aqui, ela deu alvo, Luciano? Vamos dar uma olhada, né? O segundo alvo dela está aqui. Né? O primeiro alvo ela atingiu. Dá uma olhada no pivô um pouco maior. Esse primeiro alvo aqui deu. E esse segundo alvo aqui faltou alguns ticks. Né? Se a gente pegar essa movimentação aqui, faltou alguns ticks. Mas ela já deu alvos. E aí entra a ideia de estudo de abertura também. É... Estudo de abertura, né? É algo que eu particularmente gosto bastante de fazer. Para que lado, né? Você pensa que essa movimentação aqui ela pode ir? Para mim, essa movimentação ainda abre como uma tentativa de movimentação de alta, é lógico, pensando que ela vai falhar, porque ela vai ser, né? A partir do momento da retomada dessa máxima aqui, tá? Da retomada dessa máxima, ela vai ser o quê? A H1. A H1 é a que mais falha contra microcanal. Então, ele pode gerar uma movimentação de repique de alta para depois, né, vir ainda uma movimentação de lateralidade ou mais movimentação de baixa. Por quê? Porque microcanal migra para canal estreito. Se essa movimentação conseguir reverter isso daqui com igual ou maior força, aí o que, que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que operar essa movimentação aqui para o lado da força, tá? Porque uma movimentação que consegue reverter por completo um microcanal, a gente acabou de falar que a gente opera ela para o lado, né, da maior força. Então, se a gente tivesse, por exemplo, uma barra fazendo isso daqui, ó, opa, tem hora que eu clico muito rápido aqui, ele não dá o aceite lá. A gente tem uma barra fazendo isso daqui, aí as coisas mudam, né? Pô, essa barra está revertendo por completo esse microcanal, né? Ou se ela faz como nesse dia, né? Uma boa barra,
depois disso daqui uma lateralidade, né? E aí ele consegue romper isso daqui, a gente vai operar isso daqui para esse lado, buscando esses alvos aqui iniciais, depois esses outros alvos aqui iniciais, tá? Então, depende um pouco, né, de como que vai ser a formação da barra. Então, se a gente tem, por exemplo, uma tentativa de rompimento assim, né, é mais fácil depois você ter a continuidade de baixo, tá? Depende, como falei, da formação das barras. Mas a princípio, né, acabo esperando que essa movimentação aqui ela venha ainda fazer uma movimentação de alta. Por quê? Né? Essa daqui seria interessante, né? Vocês já responderem. Vocês viram no vídeo, né? Vocês conseguiram ver, né, no vídeo, que uma das ideias, né, para essa movimentação aqui, centralizar a imagem, Igor. Não está aparecendo aí para você? Espera aí, Igor. Centralizar a imagem. Deixa eu dar um zoom aqui. Vê se melhorou aí, meu caro. E essa daqui fica para vocês responderem, né? Por que vocês acham que eu estou esperando uma movimentação inicial de alta, né? Para isso daqui? Isso aqui, na verdade, a gente conversou no final do vídeo, né? Do vídeo de ontem, tá? Por que vocês acreditam, né, que eu estou pensando, né, que essa movimentação aqui vai gerar ainda, né, um repique de alta, né? Essa movimentação ela tem melhor probabilidade para vir, pelo menos a princípio, para fazer alguma coisa de alta, do que, né, que ela tenha melhor continuidade de baixa aqui de maneira imediata, né? Vai, alguém se atreve aí. Ela tem melhor possibilidade, pessoal, de vir, né, realizar um repique de alta, justamente porque, né, aqui a gente tem, né, um gap de média. A gente tem tendência de novo. Então a gente repete sempre, né? A gente acaba não trocando. Depois que o preço veio trabalhar acima da 20, ó, ele ficou, né, 32 barras, aí ele tentou vir uma vez abaixo da 20, voltou a subir, né? Já tem uma estrutura de baixa, né? Você tem topo, já tem até a inflexão, né? A gente, na verdade, dessa movimentação aqui, a gente já espera até mesmo mais uma perna de baixa, tá? Aqui, ó. A gente já faz o estudo para a segunda aqui. Ó, aqui você tem uma wedge, certo? Igual a outra que a gente teve aqui. E aí você tem os pontos, né, de inflexão dessa wedge. Aqui tem um, certo? O mais baixo deles. Quando voltou a subir, voltou a descer, ele deixou outro bem aqui. Quando voltou a subir, aqui você tem a wedge. O ponto de inflexão estava bem aqui, ó, e ele foi renovado. Então essa movimentação aqui, a gente espera, né, a princípio que ela venha trazer uma perna 2 de baixo, tá? Por quê? Porque ela é uma wedge que teve o seu ponto de inflexão renovado. Claro, como falei, se a barra de alta, né, aqui, que a princípio eu espero uma movimentação de alta, por conta do gap de média, para que haja, né, a perna 2. Mas, né, se porventura na segunda o mercado me faz algo assim e fecha assim, isso daqui reverteu toda essa movimentação. E aí a gente acabou de conversar que agora você tem uma premissa diferente agora de direção, né? Agora vocês já sabem da premissa, vocês já conhecem a premissa, então vocês têm que utilizar a premissa, tá? Que o mercado ele pode agora desenvolver duas pernas para o lado de cima. Por quê? Porque ele acabou, cara, de reverter o microcanal como se não fosse nada, né? Se ele fecha ali rompendo, essa movimentação fica com muita mais probabilidade de ter uma continuidade de uma movimentação de alta do que depois vir e cumprir a perna 2. Às vezes o mercado vai fazer algo diferente daquilo e aí você vai ter que operar de acordo com, sendo flexível, né? Sendo flexível, operar de acordo com aquilo que ele está te oferecendo. Por quê? Porque você já tem agora outra premissa. E aí agora você vai ter que trabalhar rompimento e alvos para cima, tá? Que antes, né, para mim, né, como melhor probabilidade, para vocês tem que ser também, é que essa movimentação pode desenvolver como algum tipo de lateralidade, gap de média, né, para ser algo como uma MTR, e aí depois, né, vir aqui dar a segunda perna de baixo, tá? Então,
como maior probabilidade é isso, mas a outra probabilidade ela sempre existe, né? Então você tem que ser flexível o suficiente para mudar, para trabalhar a favor daquela premissa que você já conhece, tá? Então, falamos sobre falha de H1, falha de L1, microcanal tende a ter continuidade, microcanais revertidos, né? A gente vai trabalhar para o lado da reversão, tá, desse microcanal. Falamos sobre falha de wedge, né, a premissa de falha de wedge, que aí ele nos dá a possibilidade de ter duas pernas, né, para o lado da falha de wedge. Falamos sobre o edge, quando que ela tem potencial para ter, né, uma boa, mais uma perna, né, que seria mais uma continuidade, que seria, né, você ter o ponto de inflexão renovado. Falamos, né, sobre clímax, né, que são, né, barras extremamente amplas, tardias em uma tendência, tá? Então, quando você tem, por exemplo, né, a movimentação do preço vindo com uma barra ampla, a maior barra de uma tendência, né, no final já de uma tendência prolongada, mais de 20 barras, cautela, porque essa barra, né, ela pode sinalizar a máxima daquela movimentação, tá? Então, lembrem disso. Falamos sobre barras de impulso, né, que ela te gera, né, a possibilidade do preço também trabalhar, né, em mais duas pernas, pelo menos, tá? Que é a ideia de impulso e canal, tá? É... Bom, eu acredito que para hoje, pessoal, era isso. A ideia era realmente conseguir trabalhar com vocês, né, algumas premissas de movimentação. Eu espero que tenha conseguido esclarecer isso para vocês. Anotem, né, no caderno a ideia dessas premissas, voltem o gráfico, façam o mesmo backtest, né, que a gente fez aqui, né, a mesma leitura que a gente fez aqui nos 5 minutos, faça a mesma coisa, né, num gráfico de tempo menor, maior, né. Eu peguei poucos dias aqui, né, mas o mercado ele repete, né? Se ele não repetisse, a gente não teria como operar, né? Se ele não repetisse, a gente não teria exatamente como operar. Aqui a gente falou, né? Aqui a gente não tem gap média, né? A gente falou no vídeo anterior, a gente não tem é, essas movimentações aqui que teve lá outras tendências. Aqui foi tendência, ampla tendência. O mercado não conseguia nem fazer um gap de média, né? Quando ele fez o gap de média, né, que foi aqui, né, ele acabou nem descendo quase para fazer MTR, já virou microcanal e essa movimentação já desempenhou um bom contexto de alta, tá? Mas depois disso daqui a gente está tendo sobe e desce, ó, o Big Up, Big Down, até a gente conversou aqui que nessa H3 aqui, né, tinha a possibilidade, ele podia até subir reto se ele quisesse. Por quê? Porque é lateralidade. Em lateralidade a gente, né, vê Big Up e vê Big Down. Então as características da movimentação são um pouco distintas, né? Então você tem que estar filtrando isso. Aqui teve algumas possibilidades, né, de traçar o edges também e renovou o ponto de inflexão, né, pessoal? E renovou o ponto de inflexão. Então mantenho, né, essa atenção. E quando não renova, né, o mercado ele sempre faz, né, possibilidades de wedge. Ó. Aqui você tinha ó, os pontos de inflexão bem aqui em cima, né? Depois que ele volta a descer, tá? Para ele reverter isso daqui, ele tinha que ter renovado aqui, o ponto de inflexão. Não muda, né? Tá? Então, cautela com isso daqui. E o mercado, ele cumpre, né, certas coisas de maneira, tem hora, né, que quase que mágica, né? Tô vendo essa outra possibilidade de edge aqui, Luciano, aqui abriu abaixo, né? Beleza, ele abriu abaixo, reverteu tal. Ele renovou, pessoal, ponto de inflexão, ele não renova a máxima, tá? Para que a estrutura mude, você precisa necessariamente, né, para que você tenha, né, uma outra possibilidade, premissa, o mercado tem que te dar aquilo, tá? Então não adianta você brigar ou ficar pensando em algo sem que o mercado te dê a possibilidade, tá? Então a gente cria e a gente tem a possibilidade das premissas pelo aquilo que a movimentação do preço faz, né? Aqui você consegue ver três puxadas, né? Vamos ver quantas barras tem aqui. 17. Uma boa barra aqui, né? Uma barra bem ampla já, mas a gente não tinha a tendência, tá? Então a gente não nem inventa, né, a possibilidade, porque a gente precisaria de mais que 20 barras trabalhando acima da 20. Até tem, né? Aqui acho que é 27, né? E a maior barra aqui já no topo de uma movimentação, tá?
movimentações de lateralidade. Então, assim, tempo de tela, pessoal, e teste, né, vocês ganham nisso daqui, né, fazendo backtest. Um exemplo bem bacana aqui também, ó, de que precisa, né, renovar a inflexão. Claro, nada vai ser pleno e absoluto, né? Quem dera, como falei, tivesse, mas você só tem a premissa se algo acontece, tá? Você tem aqui, ó, dentro dessa lateralidade, ó, alguns pontos de inflexão, certo? Você tem esse, aí ele veio fazer isso daqui. Não teve continuidade, né? Voltou para a movimentação. O ponto de inflexão estava bem aqui, ó. Ele chegou próximo, bem próximo, né? A possibilidade de te dar a perna 2, e ele não conseguiu renovar o ponto de inflexão. Você tem uma, duas, três puxadas, o ponto de inflexão está aqui. Ele não renova o ponto de inflexão, né? Acaba não levando a movimentação de alta, acaba voltando a movimentação em mais duas pernas de baixo. Então, backtest, 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 né? Tudo aquilo que você vê que eu falar, que alguém falou para você, backtest, né? Se você não faz backtest, você não vai operar, né? Na verdade, você não vai operar. Então aqui possibilidade de wedge com fundo duplo, né? Três puxadas, fundo duplo mais baixo, ponto de inflexão bem aqui, renovou o ponto de inflexão, veio da perna 2, tá? Mesma coisa, né? Se repetindo aqui mais uma vez, ó. Três puxadas, pontos de inflexão, né? Aqui no 60, tá aqui, certo? Renovou o ponto de inflexão, renovou, perna 1, perna 2, tá? Então o mercado ele repete, né? Às vezes a gente está distraído e às vezes não percebe, ou às vezes a gente nem conhece aquilo, tá? Mas o mercado ele repete, né? Movimentos, ele repete ciclos, ele repete movimentações ali que são, por vezes, né, familiares de alguma maneira, tá? E quando é familiar, né, quando a gente opera com mais melhores possibilidades, né, pessoal? Tá? Que já virou super tendência de alta, né, depois. Beleza, pessoal? Então, para hoje era isso, né? Espero que vocês anotem realmente isso daí, porque a ideia da premissa é que vocês conheçam esses contextos para que vocês peguem os gatilhos, né? Como a gente falou, opa, uma barra ampla lá na abertura do dia, né? Fechando próximo de sua máxima, rompendo o topo, cara, vai ter gatilho na barra. Vai acabar tendo gatilho na barra. E aí você tem que aproveitar, tá? As movimentações. As premissas são contextos, né? Contextos de movimentação do preço, contextos daquilo que você pode esperar, né, de movimentação do preço. Aqui também tem uma falha de wedge. Ó. Com o tempo você treina o olho e você começa a ver isso daqui, né, em tempo real. Né? Falha de wedge, né, movimentação de duas pernas pelo menos para cima, tá? Então vocês têm que repetir, né? Repetir, 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 beleza? Então, para hoje era isso. Né? Um grande abraço para vocês aí, um bom final de semana, né? Segunda-feira estamos aí de novo. Valeu, Igor. Valeu, meu caro. Um abraço para você e família também. É, Valeu, pessoal. Obrigado. Um bom dia aí. Valeu, Roger. Um abraço, meu caro, para você e família também.